Oi, nesse vídeo eu vou te provocar um pouco. Vou te incentivar a pensar diferente. Você não quer ter uma vida melhor? Não quer ganhar mais dinheiro, ter mais saúde, ter paz e sentir a prosperidade chegar na sua vida? Então, vamos entender como fazer isso. Imagina que você está escrevendo, pintando ou tocando violão. Nesses momentos, você está totalmente presente, certo? É como se o tempo parasse. Você se sente mais leve, mais livre, quase como se estivesse em outro mundo. Pois é, o Dr. Joe Dispenza, no seu livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, usa esse tipo de exemplo, como o ato de escrever, para mostrar que existe um jeito de viver que vai além da correria do dia a dia, um jeito mais criativo, mais conectado, como o que realmente somos. Mas, infelizmente, a maioria de nós vive no modo sobrevivência, não no modo criação. O que é esse tal de modo de sobrevivência? Pensa num cervo tranquilo comendo grama na floresta. De repente, ele vê um predador. O corpo dele entra no estado de alerta, o coração acelera, a energia vai para todos os músculos e ele está pronto para fugir ou lutar. Quando o perigo passa, ele volta ao normal. Simples, né? Agora, olha a gente. Temos o mesmo sistema que o cervo. Só que tem uma diferença brutal. A gente consegue ativar esse alerta só com um pensamento. Isso mesmo. Basta lembrar de uma briga, imaginar que algo ruim vai acontecer ou se preocupar com o futuro e, puf, o corpo já acha que tem um leão atrás da gente. E o pior, ficamos presos nesse estado o tempo todo. A gente revive problemas antigos ou se estressa com coisas que nem aconteceram ainda. Nosso corpo nunca relaxa de verdade. O que era para ser um sistema de emergência virou um estado constante. Qual é o problema disso? Quando seu corpo acha que está em perigo, o tempo inteiro, ele começa a tirar energia de onde não devia. O sistema imunológico, por exemplo, é o que te protege de doenças, fica sem combustível. É por isso que o estresse constante pode levar a resfriados, inflamações e até câncer. Além disso, viver nesse estado alimenta emoções negativas como raiva, medo, inveja e tristeza. A mente se torna um campo minado de pensamentos negativos. Não é porque o mundo está terrível, é porque seu corpo está preso nesse ciclo químico de estresses. E o que acontece com a nossa identidade? Quando vivemos nessa frequência de medo e preocupação, nossa atenção vai direto para três coisas. Nosso corpo, como ele está, como aparenta, se está doente. O ambiente, quem está ao nosso redor, onde estamos e o que pode dar errado. E o tempo, quanto falta, se estamos atrasados, se vamos conseguir resolver as coisas. Esses três pontos, corpo, ambiente e tempo, viram os donos da nossa mente. Esquecemos quem realmente somos além do físico, além das obrigações. Viramos reféns do mundo externo. E o mais triste? A gente começa a acreditar que isso é normal. Mas não é. O verdadeiro eu não é só o corpo, o lugar onde mora ou o trabalho que tem. Existe algo muito maior, mais criativo, mais livre dentro de cada um de nós. E a chave para acessar isso é aprender a sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. Agora me diz, você já se pegou acordando num piloto automático, repetindo os mesmos pensamentos de ontem, sentindo as mesmas emoções, respondendo aos mesmos estímulos? Isso é viver como um alguém preso ao corpo, ao ambiente e ao tempo. A gente acha que sabe quem é, mas essa identidade é só uma casca. O verdadeiro quem somos é muito mais profundo. Somos consciência, uma partícula de um campo inteligente, quântico, infinito. Só que, quando estamos mergulhados no modo de sobrevivência, nossa mente se estreita. Nos desconectamos dessa inteligência universal e nos agarramos às emoções densas como medo, raiva, culpa. Essas emoções são como âncoras. Elas nos puxam para baixo, nos tornam mais matéria e menos energia, mais corpo e menos mente. Sabe o que é curioso? Emoções são literalmente energia em movimento.
Só que as emoções de sobrevivência têm baixa frequência. Elas vibram devagar, nos prendem ao mundo físico. Já tentou correr com o pé preso na lama? É isso que essas emoções fazem com você. Já amor, gratidão, alegria, essas vibram alto, te puxam para cima, te conectam com algo maior. Quando você sente amor verdadeiro, parece que seu corpo fica leve, não é? Não é à toa. Você está se aproximando de sua essência energética. Agora, pensa comigo. E se a gente fosse viciado em estresse? Parece estranho, mas é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. O estresse ativa uma química poderosa no corpo. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, que nos dá um choque de energia, como um expresso triplo na veia. A sensação é intensa. Por isso, quando vivemos em constante alerta, nosso corpo começa a pedir esse estímulo. A gente se apega aos problemas, aos conflitos, ao caos, porque, no fundo, queremos sentir aquele pico. É louco, mas é verdadeiro. Nos viciamos em nossos próprios pensamentos, nas mesmas histórias que contamos para nós mesmos todos os dias. Histórias de dor, de perda, de injustiça, de mágoas antigas. E sem perceber, transformamos o ambiente ao nosso redor em uma farmácia emocional, onde buscamos, nessa dose diária, a nossa dose de sofrimento. É por isso que tanta gente fica presa em relacionamentos ruins, empregos tóxicos, situações que drenam, porque tudo isso ajuda a manter vivo o alguém que criamos. Tirar essas situações da nossa vida seria como arrancar um membro. A pergunta que surge inconscientemente é: quem eu sou sem meus problemas? E aí vem o medo de ser um ninguém. Mas presta atenção. Esse ninguém que tanto tememos pode ser justamente a porta para o nosso verdadeiro ser. O ego, essa identidade baseada em corpo, tempo e ambiente, tem uma função básica: proteger. Ele é útil, claro. Se estamos perto de um penhasco, o ego nos diz: opa, cuidado. Mas quando o estresse se torna crônico, o ego sai de controle. Ele quer controlar tudo, prever tudo, dominar tudo. E quanto mais tentamos controlar, mais nos afastamos da energia criadora. O ego, sob estresse, se torna o centro do universo. Ele se preocupa com a aparência, com o status, com o que os outros vão pensar. Ele vive em competição, vive no medo, vive preso ao conhecido. Ele precisa das emoções familiares para se sentir vivo. Só que isso não é viver, é sobreviver. A verdadeira liberdade começa quando conseguimos silenciar esse barulho. Quando deixamos de lado o drama do cotidiano, esquecemos por um momento quem somos, o que temos, onde estamos e até que horas são. Quando deixamos de tentar reviver o passado ou prever o futuro. Quando aceitamos o desconhecido como nosso novo lar. É aí, neste vazio fértil, que algo mágico acontece. Agora, para tudo e pensa comigo. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, será que eles também podem nos curar? Essa é uma pergunta poderosa, quase provocadora. E não é só retórica, é ciência, lógica e, acima de tudo, experiência real. Você se lembra do que já falamos. Só de pensar num problema, o corpo ativa a mesma resposta ao estresse, como se o leão estivesse bem ali na nossa frente. A química muda, o corpo reage, os genes reagem, o ambiente microscópico ao redor de suas células se torna hostil, tóxico, perigoso. Se isso acontece com pensamentos negativos, será que o oposto também é verdadeiro? Se pensamentos ruins adoecem, pensamentos bons curam? Agora, deixa eu te contar uma história que pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio poder. Imagina alguém que, ao longo de um tempo curto, passou por situações tão amargas que começou a cultivar o ressentimento como se fosse um hobby sombrio. Ela pensava no que aconteceu, sentia raiva, e isso criava mais pensamentos, mais emoções. Uma espiral. Com o tempo, esse ressentimento virou humor, depois temperamento e finalmente parte da personalidade dela. Estava tão enraizado
que já não era mais uma emoção passageira, era uma identidade. O corpo dela conhecia melhor aquele ressentimento do que a própria mente consciente. E aí vem o ponto crítico. Se o corpo está preso a essa química emocional, ele continua reagindo como se os eventos do passado ainda estivessem acontecendo, hoje, mesmo que aquilo todo já tenha passado há anos. O corpo não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Ele só responde à química que você gera. E se essa química interrompe genes, compromete células e danifica sistemas inteiros, você pode sim adoecer com seus próprios pensamentos. Mas, e se você parar tudo? E se você conseguir quebrar esse ciclo? E se você parar de pensar aqueles pensamentos que criam sentimentos ruins e parar de sentir aquelas emoções que alimentam os pensamentos tóxicos? Será que nesse espaço de silêncio, de liberdade emocional, o corpo pode começar a se curar? Aí tem uma história que Joe Dispenza conta em seu livro, que é uma história inclusive verdadeira, e eu vou reproduzir aqui. É a história de Bill. Bill tinha 57 anos, era construtor de telhados. Um cara simples, trabalhador. Mas um dia apareceu uma mancha no rosto. Melanoma maligno, disse o dermatologista. Veio a cirurgia. Depois, radiação, quimioterapia. Ele lutou. Mas o câncer voltava. No pescoço, no flanco, na panturrilha. E então veio a pergunta inevitável. Por que eu? Bill sabia que passou a vida exposto ao sol. Era parte do ofício. Mas também conhecia outros que viveram o mesmo e não desenvolveram câncer. E aquilo o corroía por dentro. O sentimento de injustiça, o sentimento de uma vida cheia de renúncias, de sonhos adiados, de frustrações acumuladas. Você vê o padrão? Bill queria ser músico. Mas o pai adoeceu e ele teve que assumir a empresa da família. Ele reprimiu seus sonhos por causa dos outros. Anos se passaram e mesmo depois ele ainda sentia que tudo o que fazia era abrir mão. E quando a vida dava errado, como o colapso do setor da construção, ele culpava o mundo, culpava a vida, culpava os outros. E essa culpa, essa amargura, se tornou sua linguagem biológica, se tornou ele. Câncer, agora sabemos, não era só físico. Era o reflexo de um padrão emocional inconsciente. Um ciclo químico de ressentimento solidificado em cada célula. Mas Bill resolveu fazer algo diferente. Ele percebeu que, se tinha contribuído para a doença com o seu estado de ser, talvez pudesse contribuir para a cura também. Ele foi para Baja, no México, por 2 semanas. Se afastou da rotina, se afastou de tudo que lembrava quem ele era. E pela primeira vez começou a observar seus próprios pensamentos com clareza. Se tornou um observador quântico de si mesmo. Assistiu seus padrões, analisou suas reações, viu o ego no espelho. E ali, nas primeiras manhãs da praia, ele decidiu: chega! Não ia mais alimentar nenhum pensamento ou emoção que não fosse amoroso. Deixou o ressentimento ir, deixou o passado morrer, e com isso, seu corpo se libertou de anos de condicionamento emocional tóxico. Sabe o que aconteceu? Bill começou a imaginar um novo eu, alguém gentil, generoso, leve, alguém que responde com amor e não com cobrança, alguém que age, não reage. Um novo Bill nasceu, ali mesmo, no silêncio da praia. Quando voltou para casa, o tumor sumiu. Sem alarde, sem drama, foi embora. E os exames confirmaram, ele estava curado. Como isso é possível? Simples. Bill deixou de ser o velho em que sustentava a doença. Ele parou de sinalizar os mesmos genes da mesma forma, mudou a química interna, criou um novo ambiente celular. E as células do câncer simplesmente não conseguiam mais existir naquele novo mundo. Bill deixou de viver no passado e começou a viver um novo futuro.
Ele literalmente se tornou outro. Uma nova personalidade gerou uma nova realidade. E aqui está a chave que você precisa guardar. Não tem como criar algo novo sendo a mesma pessoa de sempre. Você quer mudar seu corpo? Quer saúde? Quer mudar seu trabalho? Seus relacionamentos? Então, precisa ir além do corpo, do ambiente e do tempo. Precisa dominá-los. Como fazemos isso? Vivendo como um ninguém. Pode soar estranho, mas é libertador, porque quando estamos criando, de verdade, a gente esquece do tempo, esquece do corpo, esquece do ego. Entramos no fluxo, viramos consciência pura. Você já sentiu isso? Quando está desenhando, escrevendo, dançando, criando algo com paixão e esquece do mundo? É nesse espaço que a mágica acontece. Você sai do conhecido e entra no campo quântico, o lugar onde todas as possibilidades existem. E só dá para entrar nesse campo como consciência pura. O ego fica na porta. E quem comanda esse processo todo? O lobo frontal, a parte mais nova e poderosa do nosso cérebro. Ele é o CEO da sua mente. É ali que você define intenções, toma decisões conscientes, aprende coisas novas e, mais importante, cria. Ele é o maestro da sua transformação. E é nesse ponto da jornada que tudo começa a fazer sentido. Quando você deixa de ser a antiga versão de si mesmo, quando solta aquela identidade que estava presa ao medo, à raiva, à ansiedade e à frustração, algo mágico acontece. Você começa a se ver de fora. Começa a notar seus pensamentos automáticos, suas reações instintivas, seus comportamentos repetitivos e, pela primeira vez, escolhe não ser mais aquilo. É como se um véu fosse tirado dos seus olhos. Você se torna o observador, e esse é o primeiro passo para se tornar o criador. Essa é a beleza da metacognição, o superpoder humano de observar a própria mente. E a partir dessa consciência, você deixa de alimentar a antiga personalidade. O você que acordava todos os dias esperando que a vida mudasse, mas repetia os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, os mesmos hábitos. Esse você começa a se dissolver. E o que surge no lugar? Um espaço, um campo fértil, uma nova chance de criar. Lobo frontal, essa joia rara do cérebro humano, começa a trabalhar como o maestro da orquestra de sua consciência. Ele silencia as distrações, reúne tudo que você aprendeu, tudo que viveu, tudo que você já foi, e começa a combinar essas peças de um jeito novo. Você se pega imaginando como seria ser mais compassivo, mais confiante, mais feliz. Você faz perguntas, se permite sonhar, e sem perceber, está criando uma nova mente, um novo modelo de si mesmo. Nesse ponto, o seu pensamento começa a se tornar mais real do que qualquer outra coisa. Você não precisa mais de provas no mundo externo para acreditar que já está mudando. Você sente, você vive, você vibra diferente. O lobo frontal silencia o resto do cérebro. O tempo desaparece, o corpo some, o ego tira férias. Você se torna pura consciência criadora. É aqui que você perde a cabeça no melhor dos sentidos. Não é mais controlado pelo passado, nem pelos padrões automáticos. Você se liberta. E com essa libertação, a energia que antes era usada para manter a velha identidade se transforma em algo maior. Amor, gratidão, alegria. Você literalmente se apaixona pela sua criação. Você não está mais tentando controlar o futuro. Você o sente como se já estivesse aqui. Nesse estado elevado, você deixa de ser matéria tentando mudar matéria. Você se torna onda, vibração, possibilidade. O corpo se cura, a mente se expande e pela primeira vez você sente. Está conectado a algo muito maior. E o melhor de tudo? Você não precisa saber exatamente como, quando ou onde isso tudo vai se manifestar. Você simplesmente sabe.
Você confia, porque já viveu essa experiência por dentro. Você sente como se já fosse real. E nesse momento, meu amigo, minha amiga, você deixou de ser quem era para dar espaço a quem você nasceu para ser. Então, se você chegou até aqui, parabéns, de verdade. Você acabou de atravessar uma das etapas mais transformadoras da sua vida. Aproveita, curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece e se inscreve no canal se ainda não fez, porque os próximos vídeos poderão ser ainda melhores, vão te ajudar ainda mais. Um abraço.